Eu acho que leitura e interpretação de esquemas elétricos é uma coisa que a maioria das pessoas já deveriam saber, já deveriam fazer, inclusive. Mas, por uma série de questões aí, deixa eu acertar aqui. Aí, acho que melhorou, né? Mas por uma série de questões, muita gente não sabe. Vai ter aula todo dia? Vai ter aula todo dia? Vai ter aula hoje, amanhã e na quarta. Ou na quinta. Na quinta. Então, terça hoje, quarta-feira amanhã e quinta-feira. Tudo bem? Terça, quarta e quinta. São 3 dias. Hoje nós vamos trabalhar os principais conceitos que você precisa saber para trabalhar com multímetro. Tá? Para trabalhar com multímetro, os principais conceitos, tá bom? E amanhã e na quinta-feira, amanhã eu vou falar de multímetro mesmo, tá? E na quinta-feira, amanhã a gente já põe o multímetro, mas já introduz um pouco do conteúdo sobre leitura e interpretação de esquemas elétricos, tá? E na quinta-feira nós vamos trabalhar, muito com esquema elétrico, tá bom? Quem aqui já domina o multímetro? Osciloscópio, Milton. Milton falou multímetro e osciloscópio. Osciloscópio nós vamos trabalhar que dia? Que dia? Eu vou falar para vocês na quinta-feira. Na quinta-feira eu estou programando aí. Na quinta-feira a gente vai decidir exatamente como é que vai ser, quantos dias vão ser. Mas não na semana que vem, na outra a gente vai fazer um trabalho com o osciloscópio. Tudo bem? Não na quinta-feira, não na semana que vem, na outra a gente faz um trabalho com o osciloscópio. Só que é importante você saber o seguinte. Tem como eu trabalhar com osciloscópio sem saber usar o multímetro? O que você acha aí? Boa noite, Jebson. Tem como eu trabalhar com osciloscópio sem saber usar o multímetro? O que você acha? Responde aí para mim. Responde aí para mim. Responde sim ou não. Fala, Wilson. Tem como eu trabalhar com osciloscópio sem saber usar o multímetro? Valeu, Osorino. Amém, Erius, tamo junto. Não tem, né? Não tem. Exatamente, não tem. Então por que não tem? Porque, cara, a gente... Tem alguém aqui que é a primeira vez que assiste a aula ou não? Eu consigo trabalhar com multímetro, mas sempre tem... Isso aí. Tem alguém aqui que é a primeira aula? Escreve primeira vez. Se alguém aqui for a primeira vez que está aqui com a gente na live, na nossa aula, né? Na verdade, que eu nunca gosto de chamar de live, né? Live é um negócio muito impessoal. Eu gosto de chamar de aula. Porque eu sou professor, né? Então eu gosto de dar aula. Tem alguém aqui que é a primeira vez na nossa aula? Tô tentando acertar essa troça aqui, mas tá pra ficar mais bonitinho aqui, mas tá difícil, hein? Tá difícil. Vamos lá, tentando acertar essa câmera aqui, mas não tá do meu gosto. Mas vamos lá. Tá dando pra vocês enxergar a lousa aqui atrás? Tá legal, né? Vamos lá. Vamos deixar assim, ó. Aí a gente... Aí. Primeira vez, Nando Gonçalves. A galera tá falando que não... Alexandre Fonseca, primeira vez. Legal. Então, para vocês que são novos, toda terça e quinta a gente faz aula, tá? Toda terça e quinta a gente faz uma aula aqui falando de alguma coisa relacionada normalmente à injeção eletrônica, eletrônica embarcada, a área automotiva de uma forma geral, tá? E de vez em quando a gente vai fazer alguns cursos online, ao vivo e gratuitos. O que a gente fala nesses cursos? A minha especialidade, a minha expertise é mais voltada para eletricidade e eletrônica. Então, obviamente, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, né? Porque eu sei fazer melhor. Né? Tendenciosamente, eu falo do que eu sei fazer melhor. Eletricidade e eletrônica. Aulas vão ficar disponíveis até que horas? As aulas vão ficar disponíveis no mesmo esquema das aulas dos 9 conceitos. A gente vai trabalhar
hoje essa aula, ela fica disponível até amanhã, no horário que começa a próxima, tá? E amanhã a gente disponibiliza a nova, a aula de amanhã, e ela vai ficar disponível até na quinta-feira, no horário de começar a outra. E a da quinta-feira eu não vou deixar disponível, vai ficar disponível por 24 horas. Então vai ficar sempre 24 horas. Então a galera que é a primeira vez, se vocês não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. E a gente também tem um grupo, alguns grupos que rolam de WhatsApp. Tá? Ah, para que servem esses grupos? Cara, para a gente trocar informação, trocar ideia. Então já vou deixar aqui o link dos grupos, de um dos grupos, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que estão os grupos aqui, qual que a gente consegue colocar gente nova. Deixa eu ver aqui. Vai esse aqui mesmo. Então, vou deixar aqui com vocês o link de um dos grupos, né? E aí nesses grupos aqui a gente sempre vai estar falando o horário das nossas aulas, tá? Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Aí, tá o link aí. Tá o link aí. Como é que funciona? Tá fixado aí. Esse link é um link de um grupo, de um dos nossos grupos de WhatsApp, tá? Nesses grupos aí você vai ter o acesso a... Na verdade a gente vai te lembrar, vai ter acesso a nada, né? Vai ter acesso a uma galera lá que tá trocando ideia. Não coloco, Itamar, é só clicar no link aí, tá bom, amigão? Só clicar no link. Beleza? Vamos lá. Se você não clicou no joinha, clique no joinha, eu preciso do seu joinha, tá bom? Eu preciso do seu joinha aí, pessoal, tá? Então essa é a ideia. Então alguém falando aqui, já vi vários vídeos de dicas, mas você explica de um jeito muito simples. Parabéns, obrigado, Sergiano. Vamos lá. O que eu preciso saber para trabalhar com multímetro? Eu preciso conhecer um negócio que talvez você deveria ter aprendido na escola. Negócio que talvez você deveria ter aprendido na escola, mas normalmente a gente não aprendeu. O que a gente deveria ter aprendido na escola e não aprendeu? A gente deveria ter aprendido conceitos básicos de eletricidade. Inclusive, isso muitas vezes faz parte do currículo de alguma série, de alguns anos da escola, tá bom? Mas às vezes naquele momento você não deu atenção devida. E não que eu seja o cara que defenda a escola, porque eu não defendo, tá? Mas eu acho que esse conteúdo seria de extrema importância, mas talvez também o professor complicou. Não tem como, vamos olhar aqui o multímetro, ó. Quando a gente pega um multímetro na mão, o multímetro ele tem o que a gente chama de grandezas elétricas. Grandezas elétricas, tá? Então, basicamente, o multímetro é um medidor de grandezas elétricas. Algumas delas, né? Algumas das grandezas elétricas. Eu falo assim, aí o multímetro automotivo, cara, relaxa. Você vai entender. Já ganhamos um joinha para baixo, isso é muito importante. Sempre tem um cara aqui que dá um joinha para baixo, tá bom? O que é bom? Ó, Glailson, já tem, não tem problema. E o que ele não entende, né? Se você não está contente aqui, faz um favor, dá um joinha para baixo antes de sair da aula. Tá? Se você achou que a aula tá ruim, que não tá legal, faz o seguinte, ó. Dá um joinha para baixo e pedala. E por que eu tô falando para você dar um joinha para baixo? Porque assim, ó. Primeiro, cara, você precisa entender o porquê das coisas, ó. Deixa eu organizar aqui essa câmera aqui. Você precisa entender o porquê das coisas. O que é entender o porquê das coisas? Vamos entender o porquê de algumas coisas. É assim, ó. Quando o cara dá um joinha para baixo, fiz uma cagada aqui, só um minutinho. Aí. Quando o cara dá um joinha para baixo, né? O algoritmo é o jogo por trás, é o robô por trás o algoritmo é o robô por trás. O algoritmo é o robô por trás do YouTube aqui, tá? E o que o algoritmo vê? Ele quer que tenha movimentação. Não importa se é briga, o que é, mas tem que ter alguma coisa aqui. O
que o algoritmo faz quando você dá um joinha para baixo? Ele entende que está tendo alguma coisa de interessante e ele começa a mostrar mais. Então, se você for sair da aula, faz o seguinte, dá um joinha para baixo e pedala. E vaza. Entendeu? Agora, se você for sair por um motivo bom, dá um joinha para cima e vaza. Tudo bem? Tranquilo, galera? Então, se você não clicou no joinha, clica no joinha para cima ou para baixo, tá bom? Para cima ou para baixo é de extrema importância para nós. Vamos lá. O Sérgio Alexandre Fonseca. Fiz reparo no motor de um CrossFox. Foi testar hoje, apresentou o código P0321 e 322. Não tenho conhecimento de multímetro. Deixa eu ver esse código aí. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Vocês querem que eu responda esse negócio do código aí? Sim ou não? Responda aí. Quem quer que responda o código aí, escreve sim. Quem não quer, fala não. Vamos para a aula de multímetro. Deixa eu só pegar aqui um aplicativo. Cadê? Cadê o cara? Tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. P0 321 Volkswagen. Vou ver o 322. Se eu tivesse um celular Samsung, ele ia traduzir. Então, vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu só fazer uma consulta aqui para eu não... Deixa eu tentar traduzir aqui. E aí, fala ou não? Vamos lá. Nosso amigo falou que o sensor, ó, vamos lá. Nosso amigo falou aqui, ó, o Alexandre. Fiz um reparo do motor de um CrossFox e foi testar, hoje apresentou o defeito na 321 e 322. Não tem conhecimento em multímetro. Vamos lá. Vamos lá. Eu dei uma pesquisada aqui nesse código. Ele fala de um sensor. É isso aí, a galera tá firme e forte aqui. Ele fala de um sensor aqui. Você não falou que tipo de reparo que você fez aqui, né, ó, o Alexandre. Mas pode ter sido um cabeçote, pode ter sido alguma coisa do tipo, né? O 322, o P0322, ele fala de um sensor G28, tá? Sensor G28, eu não tenho certeza se é fase ou se é rotação, mas é um dos dois. Então, o que eu faria se for você? Fosse você? Primeiro, confere se os sensores de fase e de rotação estão conectados, né? O que está no comando e o que está lá embaixo no virabrequim, perto do motor de partida do Fox lá. E segundo, confere, se, dependendo do que foi feito, confere ponto de ignição, para ver se não está fora. Se bem que o cliente tinha pago a nota do tempo total. Tá. Se bem que pode ser. Verifica se está conectado os sensores, tá? Se está conectado bonitinho, tá bom? Verifica o ponto, se o ponto mecânico tá no lugar. Verifica, dependendo do que foi feito, se a roda fônica ela foi colocada na posição correta também. Tá falando aqui 321. Vamos lá. Fez o motor completo. Verifica se foi colocado no ponto, principalmente se foi colocado no ponto em cima e embaixo na correia lá. E conforme for, vai ter que dar uma conferida. Se os sensores estiverem ligados, precisa conferir se tem sinal nos sensores lá. Tá? De rotação e de fase. Não é velocidade não. Tá? Não é velocidade não. Pelo menos o que eu dei uma pesquisada aqui rápida não é não. Tá? Eu não lembro o código, mas é rotação ou fase aí. Tá dando, o G20, o G não. O 321 fala alguma coisa de
ignição, alguma coisa assim. Tá em inglês aqui, eu precisaria traduzir para ver aqui no meu código de avarias aqui. Tá bom? Dá uma olhada, ver se não tem nada fora de ponto. Possivelmente ficou alguma coisa fora de ponto aí, tá bom? Ou algum dos sensores deu defeito. Para testar esses sensores, você precisa, me chama entra lá nos grupos lá e me chama lá que eu vou vou mandar um link para você assistir uma aula que a gente gravou aqui, tá? De sensor de fase e de rotação para você aprender a testar lá, tá bom? Não, aí na verdade a partir daí, ó, não importa muito se está falando quando sai para testar ele dar fortes falhas, você voltou ao normal e fala de novo. Cara, aí já deu o código de avaria, você tem que sanar o código de avaria, tudo bem? Você tem que entender o que é o código de avaria. Então aí daí para frente, o que der de avaria, o que der de errado andando não importa, não é que não importa, mas assim, talvez não é o parâmetro, tá? Precisa dar uma olhada primeiro em sanar esses códigos de avaria aí. Tranquilo? Vamos lá. Ó, o Clarinho tá me zoando que eu tô com gel no cabelo. Eu uso gel todo dia, velho. Mas eu tenho cabelo. Pegou? Ah, essa é pra você, hein? Vamos lá. Hoje eu tô um comediante. Vamos lá. Então a parada é essa aí. Seguinte. Então nós vamos falar um pouco dos conceitos que você precisa saber para usar isso aqui. O multímetro ele tá baseado aqui em grandezas elétricas. Eu preciso entender quem são essas grandezas, como elas funcionam, para a gente entender como é que funciona o multímetro basicamente. E depois, daqui 2 semanas, depois dessa, não semana que vem na outra, eu vou só decidir o dia ainda, a gente vai falar de osciloscópio. Vou fazer uma aula de osciloscópio. Beleza, galera? Beleza? Bom, vai ter resenha hoje? Ninguém perguntou, né? Ninguém perguntou. Vai ter resenha hoje? Quem sabe o que é resenha? Vai ter resenha, sim ou não? Já estou estourando o tempo aqui já, inclusive. Vai ter resenha hoje? Sim ou não? Se você não clicou no joinha, clique no joinha. Vai ter certificado para esse treinamento aqui? O que vocês acham? Vai ter, pode ser também, viu, Clarindo? Porque como está dando ignição lá, de repente pode ser alguma coisinha aí. Entra lá no grupo, lá, depois você me chama lá, meu telefone está lá no grupo. Entra lá. Vai ter resenha aí, sim ou não? Sim ou não? Quem vai para a resenha comigo aí? Certificado. Eita, tem um marimbondo aqui dentro. Certificado. Vamos falar de certificado. Nós vamos fazer um certificado. A primeira palavra de hoje, eu já vou falar a primeira palavra para o certificado, tá bom? Primeira palavra para o certificado tem um bicho voando aqui dentro. Primeira palavra para o certificado é bicho. Já que está enchendo o saco aqui. Primeira palavra para o certificado é bicho. Beleza? Então, nós vamos gerar um certificadinho para você das 3 aulas aqui, tá bom? Que você participou das 3 aulas. Já mandaram foto para mim aí de certificado na parede, impresso lá. Legal, legal. Fico feliz. O que é resenha? Olha o Nando perguntando. Resenha, Nando. A resenha... Ô Anderson, mas pode passar gel, velho. Passa na careca, vai ficar mais brilhante. A resenha é uma reunião que a gente abre no Google Meet, tá bom, Nando? É uma reunião que a gente abre no Google Meet logo depois da aula. Então a gente abre lá um espaço para a galera trocar ideia. Tem palavra, já falei, a primeira é bicho, tá bom? A resenha uma reunião que a gente abre logo depois da aula para a galera trocar ideia, tirar dúvida, tal, bater papo, né? Mais ou menos 1 hora a gente fica aí. Então essa aula vai até umas 9h30 mais ou menos, depois a gente abre a resenha e vai para cima, tá? Essas palavras eu vou falar, essas palavras são uma senha. Lá no grupo eu vou jogar um link para vocês, neste link você vai marcar a sua presença nesta aula. E aí na hora que terminar a aula, a gente vai envia um certificado para vocês. Beleza? A gente envia um certificado para vocês. Tranquilo? Aí você precisa mandar essas palavras todos os dias. Na hora que termina a aula, a gente manda um link lá, você manda no WhatsApp, num WhatsApp específico lá. Você manda as palavras lá para marcar a sua presença para depois a gente enviar o certificado. Tá? Para quem ganhou lá para quem ganhou lá o multímetro, as camisetas lá no curso dos 9 conceitos que a gente deu,
O Lucas, essa semana a gente vai enviar as camisetas, o Lucas já fez contato aqui com a galera, já pegou o tamanho das camisetas e já pegou também o endereço pra gente mandar, a gente vai estar mandando, tá bom? Acho que o certificado foi para todo mundo já, né? Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de eletricidade básica, mas antes de falar de eletricidade, eu já fiz essa aula algumas vezes, eu gosto bastante de fazer ela porque eu acho que ela é bem didática, então a galera até costuma gostar muito quando eu falo isso aqui. Vou falar um pouquinho, vamos esquecer um pouquinho a eletricidade. Na verdade, você deveria, para saber isso aqui, para saber usar o multímetro, para saber, aprendeu, né, vagabundo? Para aprender a usar o multímetro, você precisaria saber um pouco mais sobre um negócio chamado primeira lei de Ohm. Quem já ouviu falar da primeira lei de Ohm? Eu quero... Quem já ouviu falar da primeira lei de Ohm? Escreva eu. Lei de Ohm. A primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm fala? A primeira lei de Ohm fala o seguinte, ó. A corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor da sua resistência. Olha que interessante. A corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Então nós vamos entender isso no final da aula de hoje, tá? Eu quero comprar uma camisa, Márcio. Não tem. Não tem, tá? Então, isso aqui tem uns esquemas aí para você conseguir, ó, tá bom? Vamos lá. Então, como que funciona? A corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor da sua resistência. Se você entender isso, cara, já tem um caminhão já de coisa que você já vai estar dominando, tá bom? Mas antes disso, você precisa entender o seguinte, ó. Você precisa entender que todas as coisas começam num componentezinho muito pequeno, chamado átomo. Eu vou resumir aqui um pouquinho do átomo, tá? Então, resumindo aqui, o átomo é um componente que ele tem um núcleo, e nesse núcleo ele tem o que a gente chama de prótons, tá? E o que a gente chama de nêutrons, tá? Então, ele tem os prótons, ele tem os nêutrons, tá? Onde o próton tem carga elétrica positiva, então o próton tem carga elétrica positiva. O nêutron, como o nome diz, ele é neutro. Nêutron, ele é zero, carga elétrica zero. E ele tem ao redor do átomo, ao redor do núcleo do átomo, ele tem uns carinhas chamados elétrons. Tá? E os elétrons ficam girando em volta do núcleo desse átomo. Tudo bem? Então, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons. Basicamente, essa é a composição de qualquer material que você conhecer. Qualquer material que você conhece. Existem até estudos que falam da energia, de todo um contexto. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. Eu gosto bastante dessa linha aí, né? Física quântica e uma porrada de coisa aí que fala com base nisso aí. Que os componentes, eles têm prótons, nêutrons e elétrons, né? E aí esses materiais vibram e tudo, tem todo um contexto lá, tá bom? Se você está aqui e não clicou no joinha, clica no joinha aí, fazendo favor. Clica no joinha. Bom, vamos lá. Então, não pode responder no grupo não, tá? Então o núcleo tem prótons, nêutrons e ao redor dos materiais ele tem os elétrons. A composição desse átomo aqui é o que vai determinar se ele é um bom condutor ou se ele não é um condutor. E o elétron, só para marcar aqui, né? O elétron tem carga elétrica negativa, tá bom? Bom, vamos lá. Por que esse cara chama átomo? Átomo. Eu não sei se é do grego ou do latim, mas é átomo, porque átomos, A, significa não. Não sei se é grego ou latim. E tomo é divisível. Então acreditava-se lá atrás que esse material era a menor partícula do universo, que um átomo não poderia ser, acreditava-se que um átomo não poderia ser
dividido. Acreditava que um átomo não poderia ser dividido. Então, ele falava que o átomo é não divisível, um material não divisível. Mas depois a gente descobriu que não, né? Que tem partículas menores e tudo mais, e que essas partículas, sim, são divisíveis. Tranquilo? Então, todo material, inclusive você, pessoa aí, Clarindo, pessoa Anderson, pessoa Alexandre, pessoa Aglailson, pessoa Marujo, né? Inclusive vocês, assim como eu também, somos compostos por átomos. Até aí, tranquilo, pessoal? Posso continuar a partir daqui? Porque, na verdade, a partir daqui nós não vamos falar mais disso aqui. Vamos esquecer isso aqui. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos entender isso aí. Tá? Então, só para resumir, vou deixar um átomo desenhado no cantinho aqui, ó. Aqui no cantinho, vou deixar um átomo aqui, ó. Então, ele tem um núcleo que é composto por prótons e nêutrons, e ele tem elétrons ao seu redor, tá? Dependendo da composição desse átomo, ele vai ser um material ou outro, tá? Dependendo da quantidade de prótons que ele tem, ou de elétrons que ele tem, ele é um material ou outro, tá bom? Da composição dele aí. Beleza. Aí é o seguinte, ó, nós vamos esquecer um pouquinho o átomo. Quem vai vir aqui para o curso dos 9 conceitos, dia 4, 5, 6 e 7? Quem vai estar aqui no curso dos 9 conceitos, dia 4, 5, 6 e 7? Escreva aí, 9 conceitos. Escreva aí, 9 conceitos. Que eu vou começar a contar uma história para vocês aqui agora. Essas aulas de física é muito doido. Quem vai vir para os 9 conceitos, dia 4, 5, 6 e 7 de setembro? Escreva aí, 9 conceitos. Escreva 9 conceitos. Quem vai vir aqui para os 9 conceitos, dia 4, 5, 6 e 7, escreva 9 conceitos. Só para eu saber quem é a galera que está aqui. E aí eu vou explicar uma outra parada. Se tem alguém aqui, o Clarindo, eu sei que vem, tem uma galera aí. Bom, aí Eduardo Costa, Nando, beleza. Beleza. Vamos entender uma parada aqui então. O negócio é o seguinte, ó. Se você chegar aqui em Rio Preto, na nossa cidade aqui, no nosso terminal rodoviário, talvez é mais ou menos igual a todos, né, do Brasil, você vai notar aqui, um terminal rodoviário normalmente ele é um retângulo, tá? Então, um terminal, deixa eu fazer um pouquinho mais grosso aqui no desenho, para ficar mais legalzinho. Normalmente um terminal rodoviário ele é um retângulo assim, ó, né? Vou deixar uma saída de pessoas aqui. Tá, ele é um retângulo. Dentro desse terminal, a gente vai ter, obviamente, os ônibus, né? Então, eu vou ter vários ônibus aqui dentro desse terminal rodoviário. Eu vou fazer os ônibus quadradinhos assim, retangulares assim, mas tá? Sem muito trelelê. Vamos lá, legal. Então, eu tenho vários ônibus, né? Aqui na minha cidade, a entrada do terminal rodoviário é aqui, ó. É aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Então, a gente tem aqui o terminal. Os ônibus entram nesse terminal, né? Por aqui, por essa entrada aqui. Tudo bem? Entram por essa entrada aqui no nosso terminal aqui, tá? E, na verdade, eles entram aqui vindos de uma avenida. Uma das principais avenidas da cidade, que a gente chama de Avenida Alberto Andaló. Tudo bem? Então, a Avenida Alberto Andaló, galera, o ônibus entra aqui e beleza. Quem é aqui de Rio Preto, quem conhece aqui, sabe do que eu estou falando. Quando chove, né? Quando chove, essa Avenida Alberto Andaló, ela enche d'água. Depois nós vamos falar um pouquinho desse conceito aqui. Entre os ônibus, eu tenho pessoas descendo dos ônibus, tá? Eu tenho pessoas circulando entre os ônibus aqui, ó. Tenho várias pessoas circulando entre os ônibus. Então, as pessoas, esses ônibus aqui, no caso aqui eu estou falando de intermunicipal, ou, na verdade, estou falando de ônibus municipais, né? Eles andam dentro da cidade aqui, tudo bem? Então, tenho várias pessoas aqui, ó. Várias e várias e várias pessoas, né?
E para o nosso prefeito, quanto mais gente aqui tiver, melhor, né? Porque ele só fecha restaurante e escola. Ele não fecha o terminal, então o terminal pode ter aglomeração. Vamos lá. Só uma cutucadinha, essa foi para você, hein, Edinho? Vamos lá. Então, os ônibus estão, as pessoas estão entre aqui. É isso aí, Tomazelli. As pessoas estão circulando entre os ônibus aqui, tudo bem? As pessoas estão circulando entre os ônibus, porque na verdade funciona assim, ela compra uma passagem de ônibus, se ela chegou no terminal, ela pode mudar de ônibus sem pagar mais nada, então ela fica circulando entre os ônibus aqui, beleza? O que acontece então? Eu estou sendo claro com vocês? Deu para entender como é que funciona o nosso terminal aqui? Se sim, digite 1, se não, digite 2, tá? E se você não gostou... Olha, o cara que clicou para baixo foi embora, tirou, mano. Ô, filho. Pode tirar, não. Vamos lá. Se você não clicou no joinha, clica no joinha. Então, o que acontece aqui? A galera tá aqui circulando entre os ônibus e tá todo o contexto aqui, né? Aqui, ó, é uma entrada e saída. Aqui tem uma escada aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, escada. Isso aqui é uma escada que tem aqui, que vai fazer, a galera vai entrar e vai sair desse terminal aqui. Então, basicamente, o que acontece? O ônibus entra por aqui, a galera desce do ônibus, entra no outro, tá, outra turma aqui sai do terminal, né? O cara sai do terminal aqui, vai sair para fora do terminal aqui e vai fazer tudo que ela tiver que fazer aqui nesse terminal. Legal. Bom, vamos lá então. Legal. Acho que deve ser mais ou menos assim na maioria dos lugares, né? Na maioria dos lugares deve ser mais ou menos assim. Bom, beleza. E o que acontece então? O que acontece então? Seguinte. Então o pessoal está circulando, ônibus entrou, parou. Então o cara sai do ônibus 1, vai para o ônibus 2, às vezes vai para o ônibus 3, para o 4, para o 5, às vezes para o 6, ele fica circulando, né? Basicamente é essa história aí. Beleza. Mas aí é o seguinte, imagina uma cena aí, ó. Nós temos aqui em Rio Preto o América de Rio Preto, né? O campo do América de Rio Preto. Nosso time aqui é o Rio Preto Futebol Clube e o América de Rio Preto. Tudo bem? Nem sei se tem time ainda, porque eu não acompanho futebol, mas tem uma treta lá pelo menos. Bom, o que acontece? Vamos pensar num dia muito chuvoso, tá? Muito chuvoso. Um dia que choveu demais, né? Vamos deixar bem boa a situação aqui. Final de tarde, tá? Sexta-feira, porque o trânsito tá pior um pouco, né? E choveu a tarde inteira. Começou a chover 5h30 da tarde, 5 horas da tarde, e agora são 6 da tarde. Chovendo assim absurdamente. Chovendo absurdamente, tá? Então aí encheu d'água esse ponto aqui, ó. Tudo bem? Encheu d'água esse ponto aqui, ó. Então não tem como ninguém sair daqui porque tá cheio de água. Malemar tá passando os ônibus aqui porque tem muita água aqui, ó, né? Só para deixar minha crítica aqui, já gastaram alguns milhões para tentar resolver isso aqui, não conseguiram, tá, na nossa cidade. Não sei, ou os engenheiros são incompetentes ou os prefeitos são malandro, né? Acredite no que você está imaginando. Mas alagou, tá muita água. Para piorar a situação e piorar um pouquinho a condição da cidade, né? É uma sexta-feira, começou a chover 5 horas da tarde, tá bom? Agora é 6 e tem jogo da seleção brasileira no Campo do América. Olha que beleza. Jogo da seleção brasileira no Campo do América, final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. É quase impossível isso acontecer, né? Aqui em Rio Preto, inclusive. Brasil e Argentina, tudo bem? Como é que vai estar esse terminal aqui? Será que tem muita ou pouca gente? Escreve aí. Eu acho que tem muita, então já vou complementar aqui, ó. Então um pouquinho mais de gente do que o normal, né? Um pouquinho mais de gente do que o normal. Muita gente aqui, todo mundo um por cima do outro. Todo mundo querendo ir embora para casa para assistir o jogo. Detalhe, o jogo começa às 7 da noite. Tá? Então a galera tá aqui, ó, se aglomerando demais aqui, né? Muita gente aqui, beleza? Muita gente aqui no terminal. Tranquilo até aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Ó, então desgraça pouco é bobagem, né?
Ó, choveu, inundadaço d'água aqui, muita água aqui, beleza? A galera, muita gente no terminal, beleza? Final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina no Campo do América, aqui em Rio Preto, no Campo do América nosso aqui, América de Rio Preto, beleza? E aí, muita chuva, toda alagada, aquele regaço. E o jogo começa às 7h30 da noite. Tranquilo? E agora são 6. Terminal bombando de gente. Bombando de gente. Beleza? Bom, aí pra acabar a tragédia, esse ônibus aqui, o número 5, o ônibus número 5 pega fogo. Tá? Pegou fogo no ônibus número 5 aqui, ó. Pegou fogo no ônibus número 5. Muito fogo aqui no ônibus. Incontrolável o fogo. Tá? Pergunta. O que vai acontecer quando esse ônibus pegar fogo? O que as pessoas vão fazer a hora que esse ônibus pegar fogo? Parece que não traz sentido nenhum que eu tô falando, né? Daqui a pouco vocês vão entender. Mas o que vai... A mágica fica pro final. Tá? O que vai acontecer quando este ônibus pegar fogo? Escreva aí. O que vai acontecer? Qual é o sentimento que as pessoas vão ter? O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão vir todas para a escada, né? Isso é fato. Né? Todo mundo vai querer sair do terminal. Todo mundo vai fazer isso aqui, né? Ó, a galera vai querer vir para cá, pro terminal. Não é isso? As pessoas vão em direção ao terminal, né? Agora a pergunta é, qual é o sentimento? Escreva aí o sentimento que essa pessoa vai ter. Esse dia aconteceu isso, pegou fogo lá mesmo, tá? Mas não foi nos ônibus, mas pegou fogo lá, acabou com tudo lá. Com muita coisa, pelo menos, uma parte. Qual é o sentimento que essas pessoas vão ter? Não tenta adivinhar, não. Qual é o sentimento que as pessoas vão ter? O que elas vão sentir? O que elas vão sentir? Vai todos vão correr para uma saída só. Aumenta a resistência, mas não vamos pensar nisso por enquanto. Todo mundo vai correr para a escada. O que elas sentem para ter que correr para a escada? O que eu sinto? A gente sente medo? O que as pessoas sentem? As pessoas vão correr para a saída. Isso é fato. Todas as pessoas vão correr para a saída. Medo. Que mais? Fala aí, qual é o sentimento que as pessoas têm quando elas veem fogo num caso desse aqui? Ei, qual é o sentimento? Calma, Clarindo. Alguém falou tensão. As pessoas vão ficar... Amadeu, as pessoas vão ficar tensas, correto? Vocês concordam comigo que as pessoas, quando elas veem uma situação de fogo, elas ficam tensas? É isso aí. Tensão, as pessoas vão ficar tensas. As pessoas tensas, elas tendem a correr numa só direção. Tranquilo? Então todo mundo, quando está tenso, corre numa só direção. Beleza. Só que não vai sair todo mundo por ali. Não vai sair todo mundo por essa porta. E por que as pessoas não vão sair por essa porta? Por que as pessoas não vão sair pela escada ali? Porque a escada tem um limite de pessoas que pode passar na escada. 2, 3, 5, 10, não sei. Mas ela tem um limite de pessoas que podem passar pela escada. Então a escada vai ser um fator decisivo para falar quantas pessoas vão sair de dentro do terminal ou não. Quantas e quais, né? Quantas e quais? Quantas pessoas vão sair do terminal ou não? Se eu diminuir o tamanho da saída aqui, ó. Vou diminuir aqui, ó. Quanto menor o tamanho da saída, menos gente vai sair pela escada. Se eu aumentar o tamanho da saída, quanto maior, mais gente sai pela escada. Resumindo, se eu aumentar o tamanho, se eu diminuir o tamanho da escada, se eu diminuir a largura da escada, eu aumento a resistência da escada à passagem das pessoas. Se eu aumentar o tamanho da escada, eu diminuo a resistência da escada e, consequentemente, sai mais gente. Não é isso? Quanto mais larga a escada, mais gente sai, menos resistência para as pessoas passarem tem. Quanto menor o tamanho da escada, maior a resistência. Tudo bem?
E vou fazer o seguinte, aí esse fogo pulou para esse ônibus do lado aqui, ó. Agora esse ônibus aqui queimou também. Se eu pus fogo em 2 ônibus, o que aconteceu com a tensão das pessoas? Aumentou ou diminuiu? Escreva aí. A tensão aumentou ou diminuiu? Se você não clicou no joinha, clique no joinha. Clique no joinha. Tudo bem? Se você não clicou no joinha, clique no joinha. É de extrema importância o seu joinha para mim. Quando eu aumentei a quantidade de fogo aqui, pus fogo em mais um ônibus, a tensão aumentou ou diminuiu? E aí? Diga aí para mim. E aí? Diga aí para mim. Se eu aumentei a quantidade de fogo. Isso, aumentou. Aumentou, isso aí, é isso aí. Beleza, então se eu aumentei a quantidade de fogo, a tensão aumentou. Se a tensão aumentou, as pessoas vão correr com mais força, ou mais gente vai correr, ou menos gente vai correr. Imagina esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Quando tava pegando fogo só nesse ônibus, ele falava, tá de boaça, né? Tá pegando fogo lá, vou sair, tá tranquilão. Mas quando o fogo pulou para esse, aí ele falou, mano, agora moeu, né? Agora ferrou. Vou é correr disso aqui. Então eu consigo, a tensão fica maior em todas as pessoas e consequentemente mais pessoas querem sair para cá, não é isso? Vamos entender então a parada aqui, onde eu quero chegar. Vamos entender onde eu quero chegar. Primeira coisa, vamos substituir esse terminal por um pedaço de fio. Vamos imaginar que isso aqui é um pedaço de fio. Tudo bem? É um pedaço de fio. No lugar dos ônibus, eu tenho átomos. Núcleos de átomos, com prótons e nêutrons. Cada ônibus desse aqui é o núcleo de um átomo, onde eu tenho um próton e um nêutron. Tudo bem? Um não. Alguns prótons e alguns nêutrons. É o núcleo. Tá bom? Como é um pedaço de fio, ele tá, uns estão um do lado do outro. Como o cobre é um bom material condutor, e a gente fala que bons materiais condutores, eles têm o que a gente chama de elétrons livres. O que são elétrons livres? Elétrons livres são elétrons que circulam entre os átomos. Tudo bem? Entre os núcleos dos átomos. Então, o elétron que circula entre os núcleos dos átomos são elétrons livres. Lembra que eu falei que no terminal as pessoas circulam livremente? Então, um bom material condutor, ele tem elétrons livres. Ele circula no núcleo, entre os núcleos dos átomos, tá bom? Então, as pessoas que são os elétrons estão circulando entre os núcleos dos átomos. Beleza. Beleza. Aí é o seguinte, aí eu apliquei uma tensão, nesse fio. O que seria aplicar uma tensão? Aplicar uma tensão nesse caso seria eu, por exemplo, se fosse um pedaço de fio, eu ligar uma bateria aqui, um positivo, vou fazer o contrário. Eu ligar aqui uma bateria, onde eu tenho um negativo de um lado e um positivo do outro lado. Eu apliquei uma tensão, né? Quando eu aplico uma tensão, naturalmente eu tenho uma corrente. E o que é tensão, na verdade, né? O que é tensão? A tensão é a diferença de potencial entre dois componentes. Tensão e DDP é a mesma coisa. Então, tensão é a diferença de potencial. Vamos lá. Aqui eu tenho um potencial de perigo e aqui eu tenho um potencial de tranquilidade, de segurança. Potencial de perigo perto do fogo e potencial de segurança. Então, no caso aqui, eu apliquei uma tensão. Quando eu apliquei uma tensão, todas as pessoas correram em uma só direção. Quando todos correm em uma só direção, eu tenho uma corrente. Então, vamos lá, ó. Tem um pedaço de fio, tem muitos elétrons livres, eu apliquei uma tensão nesse pedaço de fio. Quando eu aplico uma tensão, ou seja, liguei ele numa fonte geradora, positivo e negativo. Quando eu aplico uma tensão, eu crio uma corrente. Esta corrente vai fazer as cargas elétricas circularem numa só direção. Quando
cargas elétricas circulam numa só direção, a gente diz que a gente tem uma corrente elétrica. A quantidade de corrente que vai passar pelo condutor vai ser determinada pela resistência do condutor. A resistência do condutor é o tamanho da porta. É o tamanho da porta. Se a porta for maior, a resistência é menor. Se a porta for menor, a resistência é maior. Então, a resistência é determinada pela porta. Então, vamos lá, que eu falei no comecinho da aula, que assim, ó, a tensão elétrica em um circuito é diretamente, a corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor da sua resistência. Vamos lá. Quando eu tinha um ônibus só pegando fogo, eu tinha uma quantidade de pessoas correndo. Elas estavam menos tensas. Quando eu tenho 2 ônibus pegando fogo, eu tenho uma quantidade de corrente maior, porque as pessoas estão mais tensas. Então, quanto mais tensão aplicar, mais corrente eu tenho. Ó. A corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Beleza? E a resistência elétrica em um circuito e a corrente elétrica em um circuito também é inversamente proporcional ao valor da sua resistência. O que é inversamente proporcional? Ao contrário, se a resistência for baixa, ou seja, a porta grande, sai mais gente pela porta, então vai passar mais corrente. Se a resistência for alta, porta pequena, vai passar menos corrente, é inversamente proporcional. Resistência alta, pouca corrente, resistência baixa, muita corrente. Resumindo, e para a gente entender, tensão é igual a voltagem, ou a unidade de medida é o volt, que é igual a um V maiúsculo, tá bom? Que é uma diferença de potencial, que é uma DDP. Beleza? Corrente. Corrente, a unidade de medida de corrente é o que a gente chama de ampere. O símbolo é um A maiúsculo, tá? E a corrente, ela pode ser contínua ou alternada, eu vou falar daqui a pouco. E resistência a unidade de medida de resistência é o ohm. E o símbolo é uma letra grega que a gente chama de ômega. Isso que eu expliquei para vocês agora, obrigado, Aglaísio. Isso que eu expliquei para vocês agora é o que a gente chama de primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz exatamente isso aqui, tá? O enunciado da lei de Ohm ele fala o seguinte: a corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor da sua resistência. Ou seja, a corrente elétrica vai ser determinada pela quantidade de voltagem, de tensão que eu aplicar no circuito e também pelo valor da resistência. Então, vou ter um combinado disso tudo. O que faz um multímetro? Um multímetro é uma calculadora disso aqui que eu falei aqui atrás. Basicamente é isso. Assim, resumindo bem grosseiramente, o multímetro é um cara que faz o cálculo disso que eu falei aqui atrás. Ele mede voltagem e internamente ele faz vários cálculos. Ele aplica voltagem, mede queda de tensão, ele faz tudo isso que eu falei aqui atrás e com base nisso que eu falei aqui atrás, ele faz todos esses cálculos. Tranquilo, gente, se vocês entenderam, tem gente nova pra caramba aqui, se você é novo aqui, clique no joinha, se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, tá bom? E esse link que está nos comentários aí é um link para você participar de um grupo de WhatsApp, onde a gente anuncia essas aulas. Isso aqui, na verdade, não é uma aula avulsa, é um curso de 3 aulas, um mini curso de 3 aulas, começou hoje,
vai ter aula amanhã e vai ter aula na quinta-feira, que eu vou falar de multímetro e leitura e interpretação de esquemas elétricos. Pedro Rafael falou, sempre apliquei isso para testar aquecedor da sonda, tensão alta, já ia logo testando a resistência. Aquecedor de sonda, eu particularmente tenho um Qzinho, um medir resistência, depois quem me conhece já sabe o que eu estou falando. Tudo bem? O que o multímetro faz? Ele usa basicamente, internamente, ele usa um cálculo da seguinte maneira. Ele usa o seguinte cálculo, ou próximo disso. Ele usa uma equaçãozinha lá que fala assim, ó. Deixa eu ver se aqui dá para escrever. Vamos aqui. Vou apagar um pouco o terminal aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. O multímetro ele faz o seguinte. Ele faz a seguinte conta. Ele faz a seguinte conta. Lá internamente no multímetro, ele tem uma equaçãozinha que fala assim, ó. Vou colocar V aqui para ficar todo mundo. Deixa eu achar um canto aqui. O multímetro faz o seguinte cálculo. Ele fala assim, ó. V é igual a R vezes I. R é resistência, tá bom? Então, voltagem é igual a tensão, voltagem igual a resistência vezes a corrente, tá? Isso aí. Voltagem igual a tensão. O multímetro tem essa equaçãozinha dentro e ele faz cálculos com base nesta equação. Basicamente, tudo tá aí. Tudo tá nisso aí. Eu vou falar depois, amanhã eu vou falar um pouco do porquê que eu, Márcio, não gosto de medir resistência. Eu só meço resistência numa situação em que eu precise mesmo, tá? Talvez eu use a resistência como um teste de apoio, mas eu não uso a resistência como um teste principal meu. E quem já participou das nossas aulas sabe do que eu estou falando e do porquê que eu estou falando isso. Tá bom? Quem já participou sabe o porquê que eu estou falando isso. Então, basicamente, o que você precisa saber são esses cálculos aqui. Tem uma possibilidade desta corrente ser contínua. O que é uma corrente contínua? Ela sai de um ponto e sempre vai a outro. Resumindo assim, ó. Eu vou deixar eu apagar aqui. Vamos lá. Se eu pegar uma bateria, vamos pensar assim, ó, peguei uma bateria aqui, ó. Opa! Pegar uma bateriazinha aqui, ó. Tá? Aí a bateria ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Os elétrons são cargas elétricas negativas. Todo mundo concorda até aí que eu falei aqui em cima, né? Os elétrons são cargas elétricas negativas. Então eu tenho uma quantidade de cargas elétricas muito grande no meu polo negativo da bateria. A maioria das minhas cargas elétricas estão no polo negativo. O que é a diferença de potencial? A diferença de potencial DDP é a diferença entre cargas elétricas. A diferença de cargas elétricas, a quantidade a mais, a diferença é a quantidade a mais que tem num lugar do que outro, né? A quantidade a mais de cargas elétricas que tem no polo negativo do que tem no polo positivo. No caso de uma bateria automotiva, 12 volts. Beleza? Isso é a diferença de potencial, ou voltagem, tá? Então o que acontece? Imagina o seguinte, ó, que eu vou ligar uma lâmpada aqui, ó. Liguei uma lâmpada aqui. Beleza? Liguei uma lâmpada aqui. Quando eu liguei a lâmpada, automaticamente cargas elétricas saem do meu polo negativo e vão para o polo positivo. Vai fazer isso aqui, vai passar pela lâmpada, vai fazer ela acender e vai pelo polo positivo. E por que isso vai acontecer? Porque a tendência aqui é tentar equilibrar, uma tendência natural é tentar equilibrar o número de cargas elétricas negativas e o número de cargas elétricas positivas para que esse número aqui não exista mais, para que ele seja zero. A tendência do material é essa. Tudo bem? Então vai sair carga elétrica do polo negativo e vir para o polo positivo. Tudo bem?
Beleza, beleza. Alguns já vão dar uma bugada aí, porque fala assim, mas quando eu testo lá na bateria, o polo positivo é o que tem corrente. Então, amigão, na verdade, quando você testa lá na bateria, você está fechando o circuito, então você não sabe de onde a carga veio para onde ela vai, né? Tem toda uma teoria por trás disso aí, de como descobrir e tudo mais. Mas, basicamente, a gente diz o seguinte, esse aqui é o sentido eletrônico da corrente. É o sentido que os elétrons fazem. É o sentido real. Tamo junto, Alexandre. É o sentido eletrônico da corrente. No sentido eletrônico da corrente, a carga elétrica sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Existe também o sentido convencional da corrente. Convencional. O que é o sentido convencional? Quando descobriram a corrente elétrica, falaram assim, cara, é o seguinte, ó, esse polo é o positivo, esse é o negativo, sai carga daqui e vem pra cá. Mas aí o cara errou. Ele errou. Mas por que o nego fala isso até hoje? Porque assim, cara, existe um negócio que chama cultura. Culturalmente, você aprendeu que a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. E às vezes é mais interessante você pensar assim, porque é uma questão de cultura, tá? Mas tem que tomar algum cuidado com a cultura. Eu vou contar uma história para vocês aqui rapidinho, que eu ouvi uma vez falar, não sei se é fato, mas eu ouvi falar. Dizem que tem algumas tribos africanas lá no meio da África, algumas tribos africanas, que quando o cara casa, a primeira noite, a noite de núpcias dele, não é com a esposa, é com o sogro. Ó, dizem, não sei se é verdade isso, tá? O cara me contou, é um cara extremamente sério. Dizem que quando, se você ficou chocado com isso, para pensar, que é na África. Parou para pensar? Na África, irmão. Mas vamos lá. Dizem que tem algumas tribos africanas que quando o cara casa, uma tribo especificamente, quando o cara casa, a primeira noite dele não é com a esposa e sim com o sogro. Tudo bem? Sim, com o sogro. Isso é cultura naquele lugar. Isso é cultura naquele lugar. Tudo bem? Então assim, e aí a primeira noite dele não é com a esposa, é com o sogro, e eu vou dizer para vocês que o noivo não é, até onde eu sei, ele não é a parte mais favorecida da relação dele com o sogro. Tudo bem? Eu sei que depois disso aqui vai ter alguns de vocês querendo se mudar para essa tribo africana aí, tá bom? Eu não sei qual é, mas a gente pode pesquisar e te mandar para lá, tá bom? Já deve ter um casamento pronto para você lá. Tem cara que vai querer casar toda semana, né? Mas vamos lá. Então isso é cultura. Mas nem sempre a cultura é normal, né? Nem sempre ela está certa, tudo bem? Então, normalmente, no sentido eletrônico, digite aí o nome de um amigo seu que quer ir para a África amanhã, dessa tribo. Brincadeira. Vamos lá. Então, o sentido eletrônico, a corrente sai do negativo e vai para o positivo. Tudo bem? Bom, e ela é contínua. Contínua. Enquanto tiver tensão na bateria, ela é contínua. Mas quando eu penso numa tomada, nem sei se eu sei desenhar uma tomada. Vamos pensar se eu sei desenhar uma tomada. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma tomada, tá bom? O que acontece? Em teoria lá, teria também o que a gente chama de fase e neutro, que é um positivo e um negativo, mais ou menos. Então lá, imaginando que isso aqui não fosse uma bateria, no caso de corrente alternada, a corrente ora vai do negativo para o positivo e ora ela volta do positivo para o negativo. Então, olhando um gráfico de corrente contínua, você teria alguma coisa assim, ó. Né? Então, pensando aqui 12 volts, você teria uma linha reta, é quase reta, né? Essa linha aqui, ó, assim, né? Essa linha assim, onde eu tenho um zero aqui. Quando eu penso em corrente alternada, eu tenho zero aqui, mas eu tenho a linha fazendo isso aqui, ó. 12 e menos 12. Ela vai fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma senoide. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo, galera? Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu?
Se entendeu, manda uma chuva de alguma coisa. Coraçãozinho, joinha, bolinha. Se você não pagou o joinha, paga nós aí que você está devendo. Paga o joinha aí, paga a aula de hoje, tá bom? Eu vou mandar a segunda palavra aqui que vocês nem estão pedindo, acho que vocês nem querem marcar presença mais. Você nem quer marcar presença mais. A segunda palavra é África. A segunda palavra é África, para vocês não esquecerem o que eu falei da África. De alguns países, diz que é uma tribo lá, não sei se é verdade. Tá bom? Segunda palavra é África. Isso, é isso aí. É isso aí. Segunda palavra é África. África. Você não clicou no joinha, clica no joinha. Segunda palavra é África. África. Aí, o Clarinho tá louquinho pra ir pra África. Clarinho de certeza. Quer casar só esse ano ainda mais umas 10 vezes. Segunda palavra é África. Vamos lá. Duro vai ser aguentar esse cara aqui, 4 dias, hein, velho? Hã? Brinca. Tô rezando é pouco, né, mano? África credo. Eu não sei se é verdade, tá? Eu ouvi essa história já tem uns mais de 20 anos já. Eu ouvi essa história. E Milton, a gente vai falar um pouquinho disso depois, tá? Vamos falar já. Vamos falar já. Vamos falar já. Tem 20 minutos ainda. Vinícius está perguntando se está concorrendo algo. Não está concorrendo nada. Estou dando as palavras porque depois a gente vai gerar um certificado para quem estiver aqui e assistir as 3 aulas. Tá? Hoje, amanhã e quinta-feira. Isso é um curso. Eu vou dar um certificado para vocês. Terça, quarta e quinta-feira. Tá? Hoje, amanhã e quinta-feira. Isso aqui faz parte de um treinamento. Já falei 2 palavras. Vou falar mais uma daqui a pouco. Vou falar mais uma daqui a pouco. Tá bom? E essas palavras, elas fazem parte da sua presença. Depois a gente te manda um certificado. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Deixa eu apagar um pouco aqui. Deixa eu apagar um pouco aqui. Vamos pensar em corrente contínua ainda. Eu não vou entrar no mérito de cálculo com vocês, tá bom? Só lá a primeira palavra, Diego, lá na resenha, tá bom? Depois que aqui. Não pode falar, Nando. Não pode falar, tá? Quem não pegou as palavras, depois vai lá para a resenha. Lá na resenha a gente abre as palavras, tudo bem? Vamos lá. Voltando aqui na bateria, vamos pegar a bateria de novo aqui. Vou pegar a bateria de novo aqui, tá? Vou ligar aqui na minha bateria um positivo, um negativo de novo. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais uma bateria aqui, ó. Mais uma bateria. Um positivo e um negativo na minha segunda bateria. Tá bom? Tá bom? Isso aí, Anderson. Pega mole não, Anderson. Vamos lá. Sabe por quê, Nando? Deixa eu explicar. Provavelmente não é o caso do nosso amigo aqui em cima. Mas, se a gente falar todas as palavras aqui, isso não incentiva o cara a vir na aula e ficar até o final. Nenhum, Vinícius. Nenhum. O Vinícius está perguntando, estou com uma Land Rover e estou com receio de usar um multímetro. Será que tem problema? Nenhum. Nenhum. Eu não sei o que você vai fazer com o multímetro nela, mas não tem nenhum problema. Tá? Por que não? Por que eu peço para não falar as palavras soltas aqui? Porque se o cara falar as palavras soltas aqui, depois que já passou no tempo, você desincentiva o cara a assistir a aula inteira. Tem cara que vem só por causa do papel. E tem uma galera que já entendeu qual que é do papel. Cara, papel não serve para... né? Serve para nada. Para que serve um papel? É óbvio que é interessante você ter
É interessante você estar lá e falar assim, nossa, mano, eu tenho um papel, eu fui lá, fiz o treinamento, fiquei lá 3 dias, tal. O papel é até importante, até interessante, tudo bem? É até importante e até interessante. Mas um papel em si não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Vocês iriam num médico que só tem o certificado, mas nunca foi na faculdade? Vocês iriam lá no médico que só tem o diploma, mas nunca foi na faculdade? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então a parada é essa. A parada não é o papel. A parada é como você está aplicando o seu conhecimento. O que você está aprendendo com esse conhecimento. Vamos pegar aqui a minha bateria, só para a gente entender. Duas baterias. Vamos pensar assim, ó. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, amanhã eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? É isso aí. É isso aí, Diego. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho duas baterias de 12 volts. Tudo bem? 12 volts. Tá? Essas baterias, eu posso fazer dois tipos de ligação com ela. Uma ligação que a gente chama de ligação em série. O que é a ligação em série? Como é que funciona a bateria? A bateria tem várias plaquinhas assim, né? Várias não, tem 6 conjuntos de placas. Cada vaso cada buraco daqui da bateria, que a gente chama de vaso, tem 2 volts. Então cada um tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá? Quando eu ligo aqui, o que eu estou fazendo? 12, 14, 16, 18, 22, 24. Então, quando eu ligo as baterias em série, eu vou somar as tensões. Então, agora, ao invés de 12, eu tenho 24 volts nas duas baterias. Então, se eu medir, usar um voltímetro aqui, daqui a aqui, eu vou ter aqui uma leitura de 24 volts. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Isso aí, Marujo. Agora eu posso fazer o seguinte. Pensando em baterias. Se eu pegar duas baterias, as mesmas... Vamos pegar duas baterias. Eu vou colocar... É que eu desenho muito grande essa bateria aqui. Vamos apagar aqui embaixo. Vou pegar duas baterias. E vou colocar aqui na parte de baixo, aqui, ó. Não, vou desenhar do lado ali. Vou pegar duas baterias e colocar aqui, ó. Uma aqui. Duas baterias aqui. Coloquei embaixo. Mas agora, eu vou ligar assim, ó. Negativo com negativo. E positivo com positivo. Aqui, nesse caso, eu somei as cargas. Eu somei a capacidade das baterias. Mas não somei as tensões. Então, aqui eu tenho 12 e 12. E nesse caso aqui, eu tenho 12 volts nas duas baterias. Aqui eu tenho 24 e aqui eu tenho 12. Isso é uma ligação em série e uma ligação em paralela. Isso, Vinícius, a corrente é a mesma. A corrente de partida aqui é a mesma. A gente pensa na corrente, a mesma entre aspas, né? Eu não mexi, eu tenho talvez um pico um pouco maior, mas eu tenho uma estrutura diferente aqui. E aqui eu estou somando as cargas. Isso é uma ligação em série e em paralelo. Quando eu estou falando de bateria, o máximo vai acontecer isso aqui, é somar as capacidades das baterias, tá? Exatamente, Alessandro, vai aumentar a capacidade de amperagem aqui, nessa aqui, ó. Tá? Quando eu somo essas baterias, quando eu faço isso, no máximo que eu estou fazendo é somar a capacidade dessas baterias. Eu estou falando em tensão contínua, eu estou falando em gerador, bateria, tudo bem? Quando eu estiver falando de consumidor, a estrutura é diferente. A estrutura é diferente. Amanhã, na hora de fazer as leituras com o multímetro, nós vamos falar um pouco disso aqui. Um pouco dessa teoria aqui da utilização do multímetro. Utilizando o multímetro, tá bom? Vou ver se até preparo um material para a gente montar aqui junto com vocês, para a gente poder fazer uma aulinha mais legalzinha um pouquinho.
Tudo bem, gente?